Eu tenho quase que, não digo absoluta certeza, porque o futebol ele acaba pregando certas peças. Mas conhecendo a forma do Tite jogar e tendo os jogadores que nós temos, eu acho que nós temos uma parede, para mim é a melhor parede do mundo. Nós temos os melhores volantes do mundo. Nós temos Casimiro, Paulinho, o Fred e o Fernandinho. Para mim essa retaguarda que o Brasil tem, eu acho que seleção nenhuma tem. Então, se você formar esse quarteto nesse meio de campo, deixando o Felipe Coutinho livre para armar, com Neymar e Gabriel de Jesus, eu acho que nós temos uma seleção de ponta, né? Temos ainda o Marcelo, lateral esquerdo. Eu ainda, com o problema que aconteceu com o Daniel Alves, eu jogaria com 2 laterais esquerdos pela qualidade dos laterais esquerdos que nós temos. Então eu acho que nós temos amplas condições. Agora, a Copa do Mundo, todo mundo sabe que é praticamente tiro certeiro. Você perdeu uma, você acaba estando fora, né? Eu acho que o problema do Brasil é muito mais psicológico do que dentro de campo. Nós estamos com aquele 7-1 ainda dentro do nosso futebol, ainda repercute esse 7-1. Então eu acho bastante difícil mexer com o psicológico do jogador brasileiro. O jogador brasileiro da seleção, da Copa do Mundo que esteve aqui no Brasil, foi notório que nós perdemos no psicológico. Aquela vontade, aquela ânsia de querer ganhar uma Copa do Mundo. Isso nós não podemos ter lá. E o Tite sabe trabalhar muito bem isso. Então eu acho que a nossa seleção, com essa parede que nós temos aí, que eu não sei se o Tite vai usar dessa forma. Fosse eu, o Tite usaria, porque você perdeu uma, você quase que está praticamente fora, eu usaria. Não sei se ele vai usar, mas com essa parede aí, eu acho que nós somos sim um sério candidato ao título. Boa noite, é um prazer estar com vocês hoje. Falando em Copa do Mundo, acho que vai ser um ano especial. Por tudo que aconteceu na Copa passada aqui no Brasil, o brasileiro ficou mordido, chateado, magoado, até mesmo com o 7-1 que nós tomamos. O Tite chegou na seleção para revolucionar, com uma filosofia de trabalho muito moderna, um cara bacana. Tem alguns amigos que estão lá, que é o caso do Cássio, o caso do Miranda, tive o prazer de trabalhar com eles e dar o parabéns para eles também. Então eu vejo o Brasil muito confiante com uma mudança radical que teve lá dentro da seleção brasileira. Porque nossa seleção, de uns anos para cá, a gente via muita irresponsabilidade de alguns atletas, de falta de comprometimento até. É até difícil você falar isso, mas é real, nós passamos isso, porque a gente sabe os bastidores, sabe o que acontece lá dentro. Mas hoje a gente vê uma diferença, a gente vê que o Tite conseguiu profissionalizar, conseguiu levar jogadores que realmente têm o amor e o desejo de vestir a camisa do Brasil. Então nós, como os brasileiros e torcedores e atletas, estamos numa expectativa muito grande para que o nosso Brasil possa ir lá, ser campeão, com a seleção que foi levada. Todos os nomes que alguns foram contestados, o caso do Fred. Mas o Fred é um jogador que eu conheci muito desde a base do Internacional, um cara que tem muita qualidade, tanto que vem mostrando isso. A gente às vezes acaba não acompanhando o futebol, né, da Ucrânia, a gente não tem essa visibilidade de poder acompanhar o futebol lá. Mas se o Tite levou ele também é porque confia no trabalho dele e acompanhou de perto. Então a gente só fica aqui na torcida, esperamos que o Brasil faça um grande campeonato, seja campeão, todo mundo fica feliz aqui. Que prazer estar aqui no Limeira Futebol Clube, que pela primeira vez aqui eu vim presenciar aqui a peleja que eles realizam toda quinta-feira. E encontro com meus amigos de tanto tempo aqui, que deu muitas alegrias para nós, tanto Tadeu como o Piá, Dr. Roberto. E foi surpreendido para ser sentado na mesa e agradeço o convite. Falar de Copa do Mundo, eu vou discordar um pouquinho do Roberto. A credibilidade do Brasil já foi readquirida. O Brasil, aquele 7-1 é uma fatalidade, todos nós que jogamos futebol sabemos que aquilo lá não vai acontecer nunca mais. Infelizmente, era a Copa do Brasil, todos nós estávamos esperançosos que o Brasil conseguisse o título aqui no Brasil, seria o ápice, né, do futebol campeão de 5 Copas, mas eu acredito que o Tite readquiriu a confiança no mundo todo. Eu estive recentemente fora do Brasil e todas as pessoas fora do Brasil acreditam somente que o campeão é o Brasil. A Argentina não tem credibilidade, na própria Argentina. Enfim, nós como torcedor, ex-jogador, tenho certeza que a melhor seleção formada
nesses últimos tempos, e não só formada como dirigida, porque readquiriu a confiança e o ataque nosso é fulminante. Não tem nenhuma seleção no mundo que tenha um ataque tão poderoso como o do Brasil. Uma defesa sólida, um goleiro bom, só vamos torcer como o Roberto falou. O campeonato ele é curto, é uma fatalidade, mas o Brasil tem tudo para voltar mais uma vez campeão do mundo. Muito obrigado, um abração, doutor Roberto. Em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores da Segunda Esportiva. Eu estou muito orgulhoso de estar sentado aqui hoje, porque na verdade eu estou sentado com 3 craques de futebol, que é o Tuti, Tadeu, Piá, grandes nomes do futebol brasileiro, e o Roberto, que não é um grande craque, mas é um grande conhecedor do futebol. Eu não sou um grande conhecedor de futebol, eu sou um boleiro, gosto de estar no meio do pessoal, gosto de jogar meu futebol, jogo lá na frente, e eu só queria complementar aquilo que o Roberto falou e que o Tuti falou. Que o Roberto se ateve mais à defesa, que nós temos realmente uma grande defesa, e o Tuti falou que nós temos um ataque, atacantes espetaculares. Mas tudo vai depender da vontade dos jogadores e de se adaptarem ao estilo do Tite, que o estilo do Tite, desde que foi técnico do Corinthians, é um estilo pegador, né? Eu espero que seja na seleção, como foi no Corinthians, quando o Tite esteve lá, que era quase impossível fazer gol no time do Corinthians. Quase impossível. E nós achamos também que com essa seleção sólida, com essa defesa forte, com esse ataque forte, a expectativa nossa é que o Brasil tome poucos gols ou não tome gols. E se a gente ganhar de 1-0 e for de 1-0, e 1-0, e 1-0, e 1-0 até o final, vai deixar todos nós muito felizes, eu principalmente, que conheço pouco de futebol e que a nossa alegria é o gol, né? Muito obrigado, um abraço, doutor Roberto, um abraço a todos da Segunda Esportiva. Eu particularmente, vivendo o futebol como a gente vive diariamente, eu vejo hoje a seleção muito mais preparada para buscar o objetivo, que é o título. Em 2010, todo mundo sonhava com o título, mas nós tínhamos a melhor defesa do mundo. Todo mundo falava que os melhores jogadores da defesa do Brasil eram os melhores do mundo. Mas sempre quando o Brasil foi campeão, nunca foi dessa forma. A gente sempre tinha os melhores atacantes, os melhores meias, os jogadores que encantavam o mundo. E foi dessa forma que a gente sempre conseguiu o objetivo, que foi buscar o título. E lá atrás, para defender, você tendo um grande time do meio campo para frente, a seleção brasileira, como uma seleção temida pelo mundo, todo mundo respeitava e tinha medo do ataque do Brasil. E o que acontecia? A defesa pouco trabalhava, porque a bola vinha pouco lá. Mas infelizmente, em 2010, na Copa do Mundo, a nossa defesa era muito forte, mas a gente tinha um ataque que não preocupava o adversário. Então, quando você tem um ataque que não preocupa o adversário passa a não respeitar. E eles vieram para cima do Brasil e aconteceu o que aconteceu. Eu tenho certeza que essa seleção que nós temos hoje, com certeza, qualquer defesa do mundo vai se preocupar com grandes jogadores que temos lá. Como, Neymar, Coutinho, o William, que hoje está no banco, mas vem arrebentando no Chelsea. Então, qualquer time que pegar o Brasil hoje, pode ter a maior certeza do mundo, que ele vai ficar atrás, se defendendo, esperando uma bola. E aí é onde a seleção brasileira vai ganhar muito com isso. Porque a seleção brasileira, além de ter uma grande defesa hoje, muito sólida, tem um meio de campo muito forte, que marca forte e joga, mas principalmente tem jogadores na frente que não depende só do Neymar. Tem vários jogadores que podem decidir a partida. Então, quando você tem uma seleção que não depende só de um jogador, isso faz a diferença. E hoje, graças a Deus, o Brasil tem um time de goleiro ao último jogador convocado, que qualquer um jogador tem o poder de decisão. E com isso eu tenho certeza que o Brasil, se estiver psicologicamente preparado, ele vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão mundial, com certeza, na Rússia.